Alô, amigos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez, agora para o estudo do livro do Apocalipse. Começamos aqui uma nova classe bíblica com o título A Verdade Revelada no Apocalipse. Então, a cada sábado, você terá essa classe às 3 horas da tarde para nós estudarmos esse livro maravilhoso que é o último livro da Bíblia. Vamos orar? Querido Deus e Pai nosso, começamos aqui um novo projeto, a verdade revelada no Apocalipse. Pedimos que nos abençoes, que nos dê sabedoria, que abençoes as pessoas que vão assistir, para que a Tua palavra prevaleça e a verdade seja revelada de maneira completa. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. O livro do Apocalipse tem esse nome da primeira frase do livro, Revelação de Jesus Cristo. A palavra grega Apocalipse é traduzida como revelação. Na Bíblia em inglês, o título vem Revelation, ou revelação. Este livro foi escrito por um apóstolo de Jesus chamado João, conhecido também como discípulo amado. João estava na ilha de Patmos, que ficava no mar Egeu, na Ásia Menor, que hoje é o território da Turquia. O apóstolo João foi aprisionado pelo Império Romano durante o governo do imperador Domiciano, entre os anos 95 a 100. A data mais provável, 95, 96, tenha sido o ano em que João foi aprisionado na ilha chamada Patmos, no mar Egeu. Qual o crime de João? Já não teve crime. É porque João era um pregador do Evangelho. E ele anunciava o Senhor Jesus, coisa que César, imperador romano, não admitia. Para os Césares, o único Senhor era eles. Cada César se achava como divino, que os deuses baixaram até a terra, e César era um filho desses deuses dentro da mitologia greco-romana. E quando Jesus foi anunciado por todo o Império Romano como sendo o único Senhor, isso provocou muita ciumeira, muita inveja. E também os cristãos, eles se recusavam a queimar incenso diante da imagem do imperador. Isso provocava a ira daqueles que adoravam o imperador. E João, então, foi punido. Diz a tradição religiosa que antes de ser mandado como exilado para a ilha de Patmos, o apóstolo João foi colocado num tambor de óleo fervendo, mas Deus o livrou dali e ele não morreu. Então tudo isso provocava a ira do imperador e também dos seus seguidores contra o cristianismo. E João, que era um líder, sendo um líder da igreja, um apóstolo de Jesus, João era muito visado. Então ele foi perseguido, foi preso, foi exilado para a ilha de Patmos. E aquela ilha rochosa, no mar Egeu, Deus a transformou na porta do céu, com essas revelações chamadas Apocalipse, revelações divinas. E o livro começa dizendo assim, capítulo 1, verso 1, em revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Note que a revelação de Jesus Cristo. Alguns perguntam assim, é uma revelação feita por Jesus Cristo ou é uma revelação a respeito de Jesus Cristo? Há essa interrogação. Eu acho que são as duas coisas. É uma revelação que Deus
concede, revelando Jesus. Nós precisamos entender que Jesus Cristo tinha sido conhecido, aquele Cristo dos Evangelhos. Aquele Cristo dos Evangelhos foi o Cristo que se deixou prender, que foi arrastado para o Sinédrio, depois para o palácio de Pilatos, depois para o palácio de Herodes, que se deixou colocar numa cruz, que se deixou matar. Então, era o Cristo, o servo sofredor da humanidade, retratado em Isaías 53. Jesus como servo sofredor da humanidade. É isso que a maioria do Evangelho revela. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o servo sofredor. Mas agora vem uma nova revelação de Jesus Cristo. Uma revelação que tinha começado a ser feita, conforme Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado ali diante dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e apareceu em glória, junto com Elias e com Moisés, no Monte da Transfiguração. Você lê isso em Mateus 17. Agora, o Cristo que vai ser revelado é o Cristo glorioso. É uma figura bem diferente daquele personagem retratado nos 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora não é mais o servo sofredor. Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao céu, à casa do Pai, onde está sentado à direita do Pai, intercedendo por aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor. Então é um Cristo diferente, glorificado, vencedor, porque é o Cristo que venceu Satanás, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu todas as potestades e poderes que vieram contra ele e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Então, o Cristo ressuscitado é o Cristo vencedor. O Cristo do céu é o Cristo em glória. Então, é sobre esse Cristo vivendo na glória, observando os movimentos da igreja e dos inimigos da igreja aqui na terra, que João vai ter uma revelação sobre ele. É sobre esse Cristo glorificado, sobre anjos de Deus que servem a Cristo e que servem a igreja. Tudo isso vai aparecer no Apocalipse. Então, o Apocalipse é um livro de revelação. Nunca esqueça isso. O Apocalipse é um livro de revelações. Vamos colocar no plural. É um livro de revelações. Revelações que Deus concede. Jesus Cristo se faz revelar. Há anjos assistentes que acompanham essa revelação e que vão colaborar com todo o processo dessa revelação. Então, Deus quer que seu Filho seja revelado agora de maneira diferente. Da primeira vez, Deus quis que o seu Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que ele fosse revelado como servo sofredor da humanidade. Agora, Deus tem uma nova revelação para fazer à igreja, a sua igreja. A igreja que seu Filho Jesus veio fundar nesse mundo. A comunidade de fé que o aceita como Salvador pessoal. Uma comunidade de fé, de pessoas salvas pela graça de Deus, justificadas pela fé em Jesus. Então, a essa igreja, a igreja do Senhor na terra, Deus concede uma revelação do seu Filho, uma nova e mais especial revelação do seu Filho. O Cristo glorificado, vencedor. Esse é o Cristo que aparece no Apocalipse. O Cristo inatingível. O Cristo que Satanás jamais pode alcançá-lo ou fazer qualquer mal contra ele. Então, esse é o Cristo que vai ser revelado. Essa revelação veio para os anjos para João. Então, João é o personagem desse elo
que vai fazer contato com a humanidade. Ele recebe a revelação, e João, então, ao receber a revelação, ele também recebe uma ordem do céu, para que ele escreva essas revelações. Ele anote todas as revelações que Deus vai lhe fazer. E ele envia essas revelações para a igreja de uma maneira total. Mas Deus escolhe algumas congregações da época para que recebam o nome de algum período da igreja de Deus. Isso é interessante. Verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, João é um servo de Deus, ele comprova tudo isso, não é um servo inativo, é um servo ativo, participativo. Ele mesmo que foi não só testemunha, mas também foi mártir do Evangelho, porque ele foi aprisionado, foi exilado em Patmos por ordem do governador civil, do imperador civil, o imperador romano Domiciano. Então João sofreu na própria pele os efeitos, a perseguição por ser um servo de Deus, por ser um apóstolo, por ser um líder da igreja. O diabo estava usando o imperador romano para perseguir os servos de Deus, para perseguir a igreja, para fazê-los desanimar, para fazê-los desistir da fé. Esse é um estratagema de Satanás. Ele persegue os servos de Deus para tentar fazer com que os servos de Deus desistam de sua fé, desistam de sua confiança em Jesus Cristo. Então o diabo persegue, o diabo hostiliza, o diabo cria situações difíceis de serem superadas. Ele fez isso com Cristo, e Cristo disse, ele vai fazer com vocês também. Vocês também vão ser perseguidos, mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome, porque eles são abençoados. Jesus colocou até como um privilégio para o crente ser perseguido pela causa da verdade, pela causa do Evangelho. Então João passou por isso. João sabia o que era ser perseguido por ser um crente fiel a Jesus. E no verso 3 diz assim, bem-aventurados, quer dizer, felizes, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando diz bem-aventurados ou felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, é porque as escrituras eram lidas nas congregações, nas comunidades cristãs, a palavra de Deus era lida, ou porções da Bíblia Sagrada, elas eram lidas. Textos proféticos que Deus deu também eram lidos nas comunidades. Mas a bem-aventurança aqui, ela é mais específica sobre aqueles que leem e aqueles que ouvem o texto da profecia desse livro. O texto das profecias ou das revelações contidas no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Por quê? Essas revelações, elas são preparatórias para o tempo do fim. Essas revelações começam logo cedo, mostrando a situação da igreja, logo depois que Cristo ascendeu de volta ao céu. E essas revelações, elas se estendem até a segunda vinda de Cristo e até o milênio, depois do milênio, um novo céu e uma nova terra. Então é um espectro muito amplo de revelação. Deus, com essas revelações, ele abrangeu um período de tempo muito vasto, que vai desde após a ascensão de Jesus, no ano 31 da nossa era, até
a segunda vinda de Cristo e até depois da segunda vinda de Jesus, depois do fechamento da porta da graça. Porque abrange também as revelações sobre o milênio, em Apocalipse 20, e as revelações do novo céu e nova terra, em Apocalipse 21 e 22. Então, note a quantidade de revelações, o conteúdo das revelações e a abrangência dessas revelações. Então, tudo isso precisa ser destacado, precisa ser conhecido. E é isso que Deus se propõe fazer com essas revelações contidas no livro chamado Apocalipse. Então, felizes aqueles que leem a profecia, aqueles que ouvem esses relatos proféticos, aqueles que gastam tempo estudando a profecia, analisando pormenorizadamente o seu conteúdo, porque essas revelações, elas preparam o crente para o maior acontecimento que se dará na terra, que é a segunda vinda ou segunda parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda em glória e majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo prometeu voltar. Então são felizes, são abençoados, são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que gastam tempo ouvindo o relato dessas revelações e aqueles então que se preparam para esse momento. Por que eles são felizes? Felizes, Jesus diz assim: ler a profecia, ouvir a profecia e guardar consigo o conteúdo da profecia. Reter em sua mente, em seu coração, o conteúdo da profecia do Apocalipse. Não é somente ler aleatoriamente, superficialmente. É ler, é ouvir, é pesquisar o Apocalipse, analisar o seu conteúdo e verificar em todo esse conteúdo o grande amor de Deus pela sua igreja aqui na terra. Deus ama a igreja. E essas revelações do Apocalipse, elas são uma prova do amor de Deus pela igreja. Deus não deixou a igreja alienada a respeito desses eventos. Então, aquele que é um crente fiel a Deus e que estuda com carinho, com atenção, com boa vontade o livro do Apocalipse, sempre querendo aprender, sempre querendo conhecer melhor os planos de Deus, a vontade de Deus, as perspectivas históricas, teológicas, escatológicas do livro do Apocalipse, então vai encontrar um farto material nessas revelações. Então é uma pessoa abençoada, né? É uma pessoa feliz, bem-aventurado, feliz, abençoado, porque entra em contato com essa revelação de Deus e guarda no coração, na mente, com carinho, com atenção, com boa vontade, preparando-se assim ao lado de Cristo para esse grandioso evento. Então, o melhor para a igreja ainda não aconteceu. O melhor para a igreja de Cristo ainda está por vir, está no futuro. E essas revelações do Apocalipse vão mostrar o passado da igreja, o presente da igreja e o futuro vencedor da igreja de Cristo. Então é feliz quem lê isso aqui, quem estuda, quem pesquisa, quem analisa, quem compreende e também quem ensina aos outros. Ensinar o Apocalipse para as pessoas também é uma bem-aventurança. A maioria dos moradores da terra são ignorantes ao conteúdo do Apocalipse. Ignoram, não sabem. Ou muitas vezes tergiversam, muitas vezes deturpam a interpretação do conteúdo do Apocalipse. Então não é bem-aventurado quem deturpa o Apocalipse, quem interpreta mal o Apocalipse. Mas para interpretar corretamente, dentro do plano de Deus, então esse é um bem-aventurado. A interpretação que nós seguimos, nós que somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós seguimos uma interpretação chamada interpretação profético-histórica. O que é isso?
a interpretação profética histórica. Significa que a profecia ela vai se cumprindo ao longo da história. Ela não é alienada em relação à história. Ela não segue um caminho místico, estranho, cuja interpretação é fundamentada na cabeça do intérprete, na mente do pregador, na mente do mensageiro. Não, nós não seguimos o que nós pensamos sobre o Apocalipse. Nós seguimos a história de povos e nações, o que a história fala, porque a história ela vai revelar no seu conteúdo histórico, no seu relato histórico, ela vai revelar como a mensagem do Apocalipse, e a mesma coisa aconteceu com o livro de Daniel, como a mensagem do Apocalipse vai se cumprindo ao longo dos séculos, em torno das nações que dominam a terra, que estão comandando os negócios na terra. Isso é a interpretação profética histórica. A profecia se cumpre ao correr do tempo e da história. Então a história vai acontecendo, o tempo vai passando, a história vai acontecendo e as profecias mencionadas aqui no Apocalipse vão se cumprindo, mostrando no movimento dessas nações, desses impérios, desses reinos, a ascensão e queda de imperadores, de reis, de rainhas, tanto no Império Romano como um todo, como também por toda a Europa, todo esse movimento político, de revoluções, de guerras. Então isso vai cumprindo um processo histórico e a profecia vai sendo confirmada ao longo da história. Essa é a beleza da interpretação. Porque interpretar dentro de um contexto profético histórico, a interpretação não fica a critério do intérprete, a critério do mensageiro. Então não é eu chegar aqui, ler o Apocalipse e inventar uma interpretação. Eu não posso, eu não serei bem-aventurado, eu não serei um servo abençoado por Deus se eu inventar a interpretação. Eu tenho que seguir todo o desenvolvimento histórico e também cronológico para poder localizar na história e no tempo, ou no tempo e na história, os fatos revelados e narrados no Apocalipse. Então eu serei bem-aventurado também se eu for fiel nessa interpretação. A fidelidade a Deus e a verdade revelada é um ponto inegociável para aquele que interpreta o livro do Apocalipse. Interpreta também toda a Bíblia. Você não pode inventar interpretação. Você tem que partir da verdade, desenvolver toda a interpretação com base na verdade e concluir ainda com base na verdade. Então a verdade é a palavra-chave aqui, a verdade. E nada mais que a verdade. Como diz muitas vezes ali nos tribunais americanos, você vê dos filmes, você promete falar a verdade, somente a verdade, e a pessoa diz, prometo. Claro, lógico que ali nem sempre ele vai falar. Mas aqui nós temos obrigação de falar a verdade, somente a verdade. Então note, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então vamos entender o conteúdo desse verso. Então João recebeu a revelação e João então dedica essa revelação. Ao escrever, ele manda para as 7 igrejas da Ásia. Lógico, havia mais de 7 igrejas na Ásia. Aqui não menciona a igreja de Jerusalém, aqui não menciona várias outras igrejas, né, que faziam parte das igrejas, como a igreja de Corinto, que era uma igreja muito importante, ela não entra aqui também.
Mas essas 7 igrejas da Ásia, elas são usadas como um símbolo da igreja na sua plenitude, na sua totalidade. Então, essas 7 igrejas foram escolhidas por Jesus Cristo, foram mencionadas nominalmente por Jesus Cristo, aqui no Apocalipse, para servirem de um tipo, um modelo. A revelação apresenta essas igrejas como modelo de determinados períodos que a igreja de Cristo iria vivenciar aqui na terra. Desde a primeira igreja, que é Éfeso, até a última igreja, que é Laodiceia. Então, ele serviu de modelo para apresentar períodos da igreja, períodos de tempo que a igreja iria vivenciar e situações em cada um desses períodos pelas quais a igreja estaria passando. Então, João recebe. Agora, de quem vem a revelação? Diz assim, que ela vem, primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Essa é uma revelação sobre Deus o Pai. Então, primeiro personagem, aqui já mostra a trindade, né? A trindade bendita, a divindade triuna que rege todo o universo. Então, a carta vem de quem? Aquele que é, que era e que há de vir, que é uma referência a Deus o Pai, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Note, aqui fala 7 espíritos. Na verdade, o número 7, no Apocalipse, você vai ver muito, 7 cartas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e assim por diante, 7 pragas. Então, o número 7 indica totalidade, indica plenitude. Quer dizer, a revelação vem de Deus o Pai, que é, que era e que há de vir, do Espírito Santo, da plenitude do Espírito, os 7 Espíritos, quer dizer, a plenitude do Espírito Santo, que se acha diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui na revelação, ele recebe 3 títulos. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. São 3 títulos de nobreza, títulos elevadíssimos para Jesus Cristo, que ele conquistou com a sua vida na terra, com a sua obra salvífica na terra, lutando contra o diabo, lutando contra o pecado, lutando contra a morte. Então, Cristo conseguiu esses títulos pela sua obra. Primeiro, da parte de Jesus Cristo, que é aquele que é a fiel testemunha. Então, não tem testemunha desses assuntos mais fiel do que Jesus. Ele viveu os fatos. Ele não vai falar para João, nessa revelação, de alguma coisa que ele dissera. Deus se fez homem, o verbo se fez carne, diz o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3 e 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, algo que o Filho de Deus viveu como homem aqui na terra. Ele vivenciou essas lutas, essas dificuldades, esse conflito terrível contra Satanás, foi coisa que ele vivenciou. Então, ele é uma testemunha fiel. Quando Jesus fala dessas coisas, ele fala daquilo que ele sabe, porque é a história de vida dele. Por isso que nós podemos confiar em Cristo, porque aquilo que Jesus fala é a história de sua vida na terra como homem. Ele viveu essa situação. Por isso, seu testemunho é fiel, é sempre fiel. Segundo, além de testemunho fiel, ele é o primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos não quer dizer o primeiro a ser morto na terra, porque ele não foi o primeiro, cronologicamente, a ser morto. Mas a morte de Cristo, ela é decisiva para a nossa história de redenção. Ele morreu, mas não ficou na morte. Ele morreu e ressuscitou. Então, primogênito aqui quer dizer o mais excelente. O homem mais excelente, mais elevado, que morreu na terra, foi Jesus Cristo. Ninguém se compara a Jesus.
Ninguém. Ele é incomparável. Então ele é o mais excelente dos homens, de tantos quantos morreram na terra. Porque a morte de Jesus, ela é decisiva para a história de vida de todos os homens, especialmente aqueles que creem em Jesus. Porque ele morre a nossa morte. Ele morre de maneira vicária. Ele morre a minha morte e a sua morte. Era eu quem deveria morrer, mas ele morreu. Quando eu digo morrer, é morte eterna, é aquela morte da qual não haveria ressurreição se Cristo não tivesse morrido. E a ressurreição de Cristo garante a minha e a sua ressurreição escatologicamente, futuramente. Então, é a única morte na terra que representa a morte de toda a humanidade. É como se fosse uma morte coletiva. Um morreu por todos, dizia Paulo. Logo, todos morreram. E ninguém pode dizer isso de outra pessoa. Só se pode dizer isso de Jesus. Pela representatividade que a sua pessoa, o seu nome, tem diante de todo o cosmos, diante da história da redenção. Então, quando diz que ele é o primogênito dos mortos, não quer dizer que ele é o primeiro que morreu, mas o mais excelente, o mais destacado de todos quantos morreram, ou antes dele, ou depois dele. Ele é o mais excelente de todos. E o terceiro título que ele recebe é o soberano dos reis da terra. Nós sabemos que quando Jesus voltar, como é que ele virá? Não virá mais como uma criancinha, nascendo numa cidade ou vila ali da Palestina. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17, 14 fala isso. Também Apocalipse 19 fala que ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então estamos falando de um rei, e não um rei qualquer, mas o mais excelente de todos os reis que já viveram na terra é Jesus Cristo. Apesar de ter morrido ali como se fosse uma pessoa simplória, como um carpinteiro morrendo numa cruz, na verdade ali estava o Filho de Deus, estava morrendo naquela cruz. E Pilatos estava muito interessado quando o julgou, disse: logo tu és rei? Jesus disse: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. Olha a afirmação dele que era um rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então ele era uma fiel testemunha, ele era o mais excelente de todos quantos já morreram, e ele era o rei mais excelente de todos, o rei Jesus, que virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para buscar a sua igreja. 3 títulos excelentes. Aquele que nos ama, mais uma vez, a ideia do amor de Cristo. Por que ele morreu por nós? Morreu porque nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, o amor foi a motivação maior de Cristo para morrer em nosso favor e em nosso lugar. Então, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, o sangue de Cristo comprou o nosso resgate. Nós estávamos condenados à morte eterna. Paulo diz em Efésios 2:1 que nós estávamos perdidos e mortos em delitos e pecados. Aí veio Cristo, morreu em nosso lugar, ressuscitou em nosso favor e nos deu vida. Então, em Cristo nós saímos da morte para a vida. Em Cristo nós saímos da perdição para a salvação eterna. Em Cristo nós saímos do nada para o tudo. Veja quanta coisa maravilhosa nós ganhamos. Por quê? O texto diz: porque Ele nos ama, Ele é aquele que nos ama. E com o seu sangue, sangue aqui quer dizer sangue derramado em sacrifício, o sangue derramado na cruz do Calvário, Ele compra. Essa mesma ideia está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20.
diz que ele nos comprou por um alto e elevado preço. Então nós devemos honrar essa compra, porque nós somos dele pela criação e nós somos dele pela redenção. 2 vezes nós pertencemos a Deus. Primeiro, ele nos criou, e segundo, ele nos libertou e nos resgatou. Pagou o preço do resgate. Essa mesma ideia está em Apocalipse 5:9, quando os anjos cantam lá no céu: digno de honra é o Cordeiro, porque com o seu sangue ele nos comprou para Deus. Então essa ideia de salvação como uma compra, redenção como uma compra feita por Deus, compra esta que foi paga com o sangue de Cristo, essa é uma teologia bíblica bem firmada. Nós precisamos crer. Nossa salvação depende de nossa aceitação de Jesus como aquele que pagou o nosso resgate. E aqui em Apocalipse 1, mais uma vez, vem a ideia, né? Ele nos comprou, com o seu sangue nos libertou do nosso pecado. Verso 6. E nos constituiu um reino. O reino dos céus, o reino de Deus, é nosso através de Cristo. É nosso através de Cristo. Lá em Daniel 7:27, diz que vai chegar um momento em que nós seremos convidados a entrar nesse reino, aí o reino da glória. Nós estamos vivendo, nós somos crentes em Jesus, nós já fazemos parte do reino de Deus, no seu aspecto da graça. Fazemos parte de um reino que hoje é o reino da graça. Mas quando Jesus vier em glória e majestade, nós seremos levados para o reino da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos eternamente em glória, com Cristo, com os anjos, com Deus o Pai, com o Espírito Santo. Estaremos no céu, vivendo em glória, e depois na nova terra também vivendo em glória. Então ele nos preparou um reino, e ele diz isso em João 14:3, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nos preparou um reino, nos fez sacerdotes para Deus, o Pai. Nós somos sacerdotes de Deus. Quer dizer, nosso trabalho é um trabalho de fazer intercessão em favor da humanidade, orar pela humanidade, evangelizar a humanidade, para fazer de cada morador da terra um cidadão do reino dos céus, pela pregação da palavra, criando e motivando fé nas pessoas. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, nós somos chamados para pregar, somos chamados para orar. Em 2 Coríntios 5:17 em diante, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E em nome de Deus, nós devemos chamar os moradores da terra ao arrependimento, para que também aceitem ser membros desse reino. Hoje o reino da graça, e quando Jesus voltar, o reino da glória. Então vem a promessa agora no verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Isso é a promessa da vinda de Cristo. Ele mesmo disse, eu voltarei. E agora o texto do Apocalipse reafirma essa verdade. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Por que se lamentarão? Porque a maioria dos moradores da terra, das nações ou tribos da terra, não vão aceitar Jesus como rei na sua vida. Vão rejeitar Jesus como rejeitam hoje. Do jeito que estão dando as costas para Cristo hoje, também darão as costas para Cristo quando ele voltar. Porque quem não está crente, quem não se arrepende de seus pecados, quem não abandona os seus vícios, continua incrédulo, continua profano, continua um praguejador. Então, Jesus vai voltar. Já está afirmado aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ninguém deixará de ver Jesus voltando em glória e majestade. Eu creio que até os ceguinhos, nesse dia, terão seus olhos abertos
para contemplarem Jesus voltando nas nuvens do céu. Aqueles que o traspassaram, ali estava Pilatos, ali estava Anás, Caifás, ali estavam outros fariseus, escribas, saduceus, gente que cooperou para o aprisionamento de Cristo, para a morte de Cristo, pessoas que perseguiram Jesus o tempo todo, enquanto ele esteve na terra, pessoas que colaboraram e contribuíram para entregar Jesus a Pilatos, para Jesus ser sacrificado. Essas pessoas vão ressuscitar para ver Jesus voltando em glória e majestade. Eles não aceitavam Jesus como rei. Eles viam Jesus como um carpinteiro, um pobretão, um miserável que não tinha nada, não tinha nenhum lugar onde cair morto. Mas agora eles vão ver Jesus vindo como um rei, rei dos reis, senhor dos senhores, vindo em glória e majestade. E eles vão ver, eles vão ressuscitar, vão contemplar essa cena e vão voltar a morrer. Mas eles vão contemplar, que Cristo, quando disse que era rei, ele não estava mentindo. Então eles vão ressuscitar, eles vão ver Jesus voltando em glória e majestade na nuvem dos céus. Vai ser confirmado que Jesus realmente é um rei, não era só um carpinteiro, mas é um rei, porque ele virá com todos os seus anjos como rei dos reis e senhor dos senhores. E agora essa trupe do mal vai ressuscitar para testemunhar que Jesus estava falando a verdade. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quando transpassaram. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando diz eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, eu sou o princípio e sou o fim. O Alfa era a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega era a última letra do alfabeto grego. Se fosse em português, nós diríamos assim, eu sou o A e o Z, que é a primeira e a última letra, indicando que é o princípio e o fim. Mas como se trata, a carta foi escrita na língua grega, o livro do Apocalipse foi escrito em grego, então a primeira letra é o alfa e a última letra é o ômega, dentro do alfabeto grego, indicando assim, eu sou o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Novamente, repete, que há de vir. Já falou no verso 7, aqueles que vêm com as nuvens e todo olho verá. E agora no verso 8 reafirma essa verdade, aquele que há de vir. Então essa verdade da segunda vinda de Cristo à terra, embora ele não vá pisar na terra, ele vai ficar nas nuvens do céu, quem vai descer até o solo terrestre são somente os anjos, de acordo com Mateus 24, 30 e 31 e Mateus 25, 31, os anjos é que vão descer, pisar em solo terrestre, para buscar os servos de Deus, tanto aqueles que estiveram na sepultura e ressuscitarão, como aqueles que serão transformados num abrir e fechar de olhos, né, para subirem com Cristo. O encontro de Jesus nos ares, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, agora o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João diz assim, eu sou um companheiro de vocês, na mesma luta que vocês têm para afirmar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Eu sou um conservo, eu sou um companheiro de vocês nessa missão de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. E por causa disso, ele diz, por causa da minha perseverança, de ficar firme na tribulação, por causa do Evangelho, eu me achei na ilha chamada Pátimos. Quando ele diz eu me achei, não quer dizer que ele foi para lá porque quis. Não, ele foi exilado por ordem do imperador Domiciano, aí na ilha Pátimos, que era uma ilha rochosa que ficava no mar Egeu. Deve ficar ainda, lógico que a ilha não saiu do lugar, que fica no mar Egeu, no território que hoje é a Turquia moderna.
E ele disse que foi para lá porque por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quando a gente testemunha de Jesus, quando a gente prega o Evangelho de Cristo, quando a gente vive o Evangelho de Cristo, a gente atrai perseguição. Paulo diz que quem quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Então, Satanás tem os seus secretários aqui na terra, Satanás tem os seus fantoches, que aqui na terra ficam de olho no povo de Deus. E muitos desses secretários de Satanás, que vivem na nossa sociedade, eles perseguem os filhos de Deus. Eles tornam a vida dos servos de Deus muito difícil. Criam problemas no trabalho, problemas na comunidade, problemas até na família. O diabo sai criando esses problemas para tornar a vida de um servo de Cristo bem difícil na terra. E João diz que foi por causa disso, por ele ser fiel a Jesus, ele foi atribulado, ele foi perseguido até que foi exilado na ilha chamada Patmos, por causa desse testemunho fiel que ele deu de Jesus. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Há uma discussão muito grande que dia do Senhor é esse. Há duas correntes principais sobre o dia do Senhor. Primeiro, que o dia do Senhor seja uma referência ao dia da segunda vinda de Cristo, o chamado também o dia da ira, o dia quando Jesus vai voltar para acertar conta com todos os humanos, levando para o céu os seus filhos e deixando na terra para serem queimados aqueles que foram rebeldes e infiéis, de acordo com o texto de Mateus 25, 31 em diante, chamado Grande Julgamento. Então, alguns dizem que o dia do Senhor, achei-me espírito no dia do Senhor, é que João foi levado pelo Espírito Santo a contemplar o dia do Senhor, segundo o dia da vinda de Cristo. Na verdade, ele foi mesmo. Em espírito, ou pelo Espírito Santo, ele foi levado a contemplar as cenas da segunda vinda de Cristo. Você encontra isso em Apocalipse 6, versos 15 a 17. É uma descrição do dia do Senhor, também chamado dia da ira. E outros textos do Apocalipse vão pôr em evidência esse dia do Senhor, chamado dia da ira do Senhor, o dia de acerto de contas. Outros dizem, não, aqui João foi tomado pelo Espírito, tem dia de sábado. A expressão grega para dia do Senhor é kuriak remera. Kuriak quer dizer do Senhor e remera, dia em grego, significaria o dia do Senhor. Algumas Bíblias católicas, versões mais modernas da Bíblia católica, dizem assim, fui arrebatado em espírito no dia de domingo. Mas está errado. Isso é uma interpretação falaciosa. João nunca conheceu o domingo como dia do Senhor. João era israelita e João sabia que o sábado é o dia do Senhor. Nós lemos aqui em Êxodo, por exemplo, Êxodo 20, nós lemos uma declaração quando fala do sábado do Senhor, Êxodo 20, verso 10, diz assim, note o verso 10, Êxodo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha o próprio texto diz. Vamos ler de novo? Êxodo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, João nunca tinha ouvido falar nesse negócio de que o domingo é o dia do Senhor. Na verdade, o domingo é uma criação católica na igreja. O domingo é uma criação católica, não é uma criação bíblica. O domingo católico tem sua origem no paganismo romano. O primeiro dia da semana foi separado para o culto ao sol. E no calendário em inglês você tem isso, Sunday. Sunday é o quê? Sun é sol e day é dia. Quer dizer, o calendário em inglês, o dia de domingo, ou o primeiro dia da semana, é chamado Sunday, chamado dia do sol. Uma reminiscência desse tempo do paganismo em Roma, no 3º, 4º século da era cristã. Então, a igreja em 364, presta atenção a essa data, a igreja
Católica Romana, em 364, em um concílio que aconteceu, concílio da igreja, na cidade de Laodiceia, foi tomada a decisão que, a partir daquela data, o sábado não seria mais aceito como dia do Senhor na igreja. Mas, a partir daquela data, 364, o domingo, o primeiro dia da semana, é que seria aceito. E a justificação, ou justificativa, é que foi o dia que Jesus ressuscitou. A única justificativa. Mas isso não diz na Bíblia. É uma doutrina antibíblica. Isso vem do paganismo. Guardar o domingo vem do paganismo romano, que era culto ao sol em Roma. E a igreja, para agradar o imperador dominante da época, ela tomou essa decisão para satisfazer o imperador. E também o grande antissemitismo que havia na igreja em Roma. Havia um antissemitismo, quer dizer, muito contrário aos judeus. Como os judeus guardavam o sétimo dia, o sábado, o dia do Senhor, eles não queriam parecer com os judeus. Então esse ódio, essa ira dos judeus também motivou a mudança do sábado para o domingo. Mas Curiac Remera quer dizer no dia do Senhor, somente. Então ele achou-se no dia do Senhor. E ele ouviu uma voz dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu volto a dizer, não havia só essas 7 igrejas na Ásia, havia muitas outras igrejas, mas essas 7 foram escolhidas por Deus. Não foi a escolha de João, foi a escolha de Deus, foi a escolha do céu. Escolher essas igrejas para servir de modelo, para servir de referência para a igreja em toda a sua totalidade, desde o tempo posterior à ascensão de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Não diz que eram de chama de fogo os olhos, diz que eram como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze, também não diz que era de bronze, mas semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, também diz que a voz não eram muitas águas. É tudo comparativo, era um como. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Lógico que era Jesus, o personagem era o Cristo glorificado. Note que tudo que diz que ele é, diz que é como, nunca diz que era aquilo mesmo. Então era uma comparação. Era uma espécie de visão surreal, né? Uma visão fora da realidade comum que João estava acostumado a viver. Então João viu aquela figura, desmaiou, caiu como morto, porém ele levantou João, tomou João pela mão, o levantou e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Note, lógico que era Jesus, né? Morreu, ressuscitou, estava vivo agora no céu, e vai viver, ele diz, pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o domínio. Então, quando Jesus diz que tem as chaves da morte e do inferno, quer dizer que ele tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno. Inferno é Hades, em grego, quer dizer a sepultura, o lugar para onde vão os mortos, lugar de descanso. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho domínio sobre a morte. Quer dizer, ele é o Senhor sobre a morte. A morte não tem mais poderio nenhum diante de Jesus, porque ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. Então, ele é o Senhor, né, sobre a morte e sobre o inferno, quer dizer, a sepultura. A sepultura não pôde reter Jesus. Ele morreu, o terceiro dia ressuscitou. E aqueles que creem em Cristo vão ressuscitar também. Jesus disse isso a Marta.
Está em João 11, quando Jesus foi ali e Lázaro já estava sepultado, ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele tem o poder sobre a morte e sobre a sepultura. E ele vai ressuscitar todos aqueles que lhe são fiéis. E vai tirar da sepultura todos os crentes fiéis. Quando ele voltar, esses crentes sairão vitoriosos da sepultura. Escreve, pois, verso 19, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quer dizer, onde a igreja de Deus estiver, pode ser no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Europa, na Ásia, na África, onde estiver a comunidade do povo de Deus, aí estará um lugar de luz. A igreja é sempre um lugar de luz para o mundo. Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Então, o anjo de cada igreja quer dizer aquele que lidera a igreja. Alguns pensam o anjo das 7 igrejas é que Deus separou para cada período da igreja. Deus separou um anjo especial para cuidar da sua igreja naquele período. Essa é que alguns pensam. Outros dizem que o anjo da igreja é o seu dirigente, aquele que comanda a igreja. Pode ser um pastor, um presbítero, um ancião, um líder de igreja que está ali lutando para ensinar a igreja, para pregar para o povo de Deus, para treinar a igreja para a missão. Esse servo de Deus, ou esses servos de Deus, eles fazem o papel de verdadeiro anjo. A palavra anjo, ângelos em grego, quer dizer mensageiro. Então, todo aquele que é um mensageiro de Deus aos povos, que se dedica a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, esse é um anjo de Deus. A obra que ele está fazendo é uma obra angelical. Há essas interpretações. E Jesus disse: eu estou entre os 7 candeeiros. Quer dizer, eu estou com a igreja, onde quer que a igreja se encontre. E ele falou isso. Em Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco, diz Jesus. Então, Cristo não abandonou sua igreja. Ele está com a igreja. Ele está no comando. Apesar de cada igreja ter o seu pastor, ter o seu dirigente local, mas o grande comandante da igreja é sempre Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, cada dirigente da igreja, cada pastor, cada líder, cada ancião de igreja, presbítero de igreja, deve saber que acima dele está alguém chamado Jesus, a quem ele deve prestar contas e para quem ele está servindo, ele está trabalhando. Ele está ali no comando da igreja, mas ele não é um comandante absoluto, pleno. Ele é um comandante sob o serviço de Cristo. Ele é um auxiliar, o seu ministério é auxiliar do ministério de Cristo. O seu pastoreio é auxiliar do pastoreio de Cristo, porque Cristo é o cabeça verdadeiro e único da igreja, aquele que está de olho. Cristo está no céu, acompanhando os passos de sua igreja na terra. A igreja se movimenta na terra e Cristo está acompanhando tudo. Através do Espírito Santo, ele acompanha os passos da igreja. Ele vê se a igreja está se desviando, se a igreja está sendo fiel. Lógico que nem sempre toda a igreja se desvia, mas alguns membros da igreja abandonam Cristo e querem agir como se fosse o dono da igreja. Alguns líderes não agem como Cristo gostaria que eles agissem, e Cristo está de olho. Cristo está acompanhando tudo, lógico, acompanhando com um olhar de amor, mas não se esqueça que ele também é o juiz. Ele voltará, ele vai julgar cada servo seu de acordo com as coisas que fez neste mundo. Nunca esqueça isso. Nós somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas nossas obras. E quando Jesus voltar, ele vai dar a sentença final: a vida eterna e o reino dos céus para os que perseveraram fiéis,
e a morte eterna e o reino dos mortos para aqueles que foram infiéis a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse estudo. É apenas o começo, o primeiro capítulo. Próximo capítulo, vamos estudar o capítulo 2, que tem um conteúdo muito grande, muito interessante, o 2 e o 3, porque já vamos entrar nas 7 cartas do Apocalipse. Que Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai nosso, foi muito bom estarmos aqui ensinando Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos compreensão e nos ajuda a nos prepararmos para a Tua vinda. Em nome de Cristo te pedimos. Amém.